Salve, salve pessoal, Raiz Trader na área aí para dar continuidade à construção do nosso bot de coleta de osas da Betfair. Bom, eu estava em dúvida de como coletar, porém tomei uma decisão. Eu estava em dúvida se eu coletava os jogos por esse menu futebol, data, pegar esses jogos aqui, né? Esse identificador hoje, pulando essas abas aqui próximo, né? A decisão foi pegar assim, pegar por aqui, pegar todos os jogos, não por campeonato, por exemplo, e ceder o link pro bot da Itália La Liga e ver se tem jogos para hoje. Se eu fizesse assim por campeonato, eu iria ter que adicionar, por exemplo, 50 campeonatos. Ele teria que todos os dias acessar os 50 campeonatos para poder ver se tem jogos para hoje. Não seria uma má ideia, funcionaria bem também, porém eu acabei decidindo por pegar aqui pela aba futebol, data e pegar os jogos para hoje, trabalhar somente coletando coletando todos os jogos para hoje, né? Trabalhar somente com a lista do dia, em vez da a lista do campeonato. Enfim, vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo. Eu já estou com o módulo aberto aqui, tá? A gente parou nessa parte aqui no último vídeo, e agora a gente vai dar continuidade a partir do tópico 5 aqui, tá? A gente vai navegar até o local correto para extrair os jogos do site da Betfair. Então, antes de começar a coletar, né? Deixa eu ver se eu fechei aqui. Eu fechei antes de navegar até aquele local no site, né? A gente tem, antes de chegar lá e coletar, a gente tem que navegar até lá. Então, esse código aqui é simplesmente para isso, tá? Então, aqui eu vou dar um F5, com o cursor dentro, eu vou dar um F5. Nosso bot vai abrir o navegador, vai abrir a Betfair, vai fazer o login, vai tirar os cookies ali, né? E vai dar um stop aqui. Aqui agora a gente vai entrar a parte 5. A gente vai chamar o código. Esse código eu tive que declarar, precisei usar aqui declarações de object, tá? Ao invés de web element, né? Selenium Web Element eu mudei para object. Eu vou utilizar 3 caixas e por algum motivo que eu ainda não sei exatamente, eu desconfio, mas não sei exatamente, acho que estou errado na minha desconfiança. A variável WebElement ela não correspondeu da maneira que deveria aqui, pelo menos da maneira que eu acho que deveria. Então eu mudei essas variáveis de caixa para objeto, né? Objeto da web, obviamente, mas também pode ser qualquer tipo de objeto. E aqui eu precisei de variáveis de quantidade e de índice, né? Como um número inteiro. Então 1, 2, 3, 4, por aí vai. Aqui eu tenho duas lógicas dentro desse código, tá? Duas lógicas. A primeira lógica é de clicar no nome futebol. Aí a outra vai clicar naquele menuzinho de data, vai abrir um menu e vai selecionar o objeto data, né? Então a gente vai fazer isso com calma aqui, deixa eu ver. Vou ir passo a passo, a gente vai navegar, vai identificar, tá? Deixa eu passar esse código só para mim comentar ele após passar para vocês. Ó. Veja que ele clicou aqui na aba futebol. O que ele faz aqui, né? Ele tem o erro zerado, né? Declarado igual a zero. Aqui ele tem a tratativa igual a todas as outras, onde ele vai só aumentando as vezes que ele dá erro, tá? Tem até um stop aqui indevido. Posso já tirar esse stop. E se esses erros forem maiores que 1000, né? Se ele tentar 1000 vezes, ele simplesmente para o código por aqui mesmo e reinicia tudo. Aqui eu tenho uma tratativa de erro padrão, né? Um erro. Só que eu não tenho um do. Se vocês repararem, nos outros códigos eu estou usando um loop infinito, porque eu faço com que ele funcione até achar, né? Deixa eu ver se eu acho o do aqui para mostrar para vocês.
Deixa eu vir pra cá, aqui, ó. Tá vendo? Eu tenho um do loop, né? Então aqui eu já não tenho. Eu já não tenho esse do loop, porque eu quero clicar. Quando eu clicar, eu quero simplesmente encerrar após o clique, que já botei uma referência aqui, ó. Exit for 01, isso aqui é uma referência, eu posso dar o nome que quiser, tá? Posso colocar ir para o local específico 01, mas eu coloquei aqui, ó, exit for 01, que já se relaciona aqui com o 01 padrão do tratar, certo? Então ele vem, né? Ele passa por toda essa tratativa aqui, que é igual a todas as outras. Aqui ele declara duas caixas, né? Uma caixa, a caixa mãe, e dentro da caixa mãe a gente procura as caixinhas 2. Então a caixa mãe é o body todinho, o body, né? O HTML todinho. E dentro do HTML todinho a gente vai pegar todas as tags as. Para quem conhece HTML sabe que tag as são âncoras, né? São links. Normalmente tem links dentro de tag as, né? E é isso que acontece ali. Essa âncora é esse clique aqui, ó. Uma âncora com 3 links diferentes. Tem o link de competições, de datas e de montante correspondido. Então, no caso aqui, são os links do menu iniciar. Se repete o código abaixo, tá? Por isso que eu confundi, mas aqui são as âncoras disso aqui, ó. Dessas tags, dessas tags aqui, ó. Então aqui tem o início, ao vivo, chat, promoções, futebol. Aí eu vou até identificar futebol, né? Ó. Eu pergunto se tem uma quantidade considerável maior que zero, né? Ou seja, se for menor que 1, se for igual a zero, ele simplesmente para por aqui, não achou nenhuma âncora. Então o menu não está nem carregado. Porém, se ele achou tags as, né? Dentro do body, provavelmente vai ter o menu futebol. Então ele passa por cima desse teste lógico e agora começa a fazer um for do índice, né? O índice ele vai vir sem, ele vai começar igual a 1 e ele vai até a quantidade mais 1. Por que esse mais 1? Esse mais 1 é porque a mais 1 não existe. Ele existe uma quantidade de 269, mais 1 ele dá 270. Então quando ele vai para 270, ele dá erro. Se ele dá erro, ele vem aqui para dentro do teste lógico e fica tentando várias vezes. Quando está 1000 vezes, ele começa de novo. Então ele não tem nem que chegar a fazer a soma da quantidade mais 1, tá? Ele não tem nem que chegar a tentar clicar no 269, do 270, porque ele tem que clicar antes onde existir, obviamente, o menu futebol. Aqui eu uso o INSTR para fazer uma comparação de o case, né? De fazer uma comparação de texto, ou seja, eu pego um texto gigante com um monte de caractere e pergunto se tem o nome futebol dentro dele. Se tem o nome futebol, ele clica. Claro que todos esses textos têm que vir numa tag A, certo? Então, a lógica aqui é essa. Então a gente faz um for, né, passando por todos os índices que tem dentro, né? A quantidade de índices é de 269, então a gente começa no primeiro até o último. Se a gente passa pelo futebol, a gente clicando a gente sai fora dele, porque não precisa fazer mais nada, tá? Zera o erro e parte para o próximo teste lógico. O próximo teste lógico ele consiste da mesma coisa no cabeçalho aqui, né? Mesma coisa de cima. E dentro aqui praticamente a mesma coisa. E o que ele vai fazer? Só que aqui ele tem duas funcionalidades. Ele tem que achar o menu, e esse menu agora é esse menu aqui, ó. Esse menu ele tem o nome de... Ele tem uma classe de BF Select Components, tá aqui, ó, BF Select Components, e ele tá dentro de uma outra tag, né, que se chama Select Filter Bar. Eu vou explicar isso aqui para vocês, mostrando dentro do HTML para que vocês entendam a dinâmica desse tipo de declaração dentro do nosso código. De onde ela vem. Não é eu que sei dela automaticamente, eu tenho que buscar ela dentro do HTML. Então, primeiramente aqui eu abro, né, o código em si, não a aparência, né, não a aparência do site, eu abro o código com o botão direito, inspecionar, e aí eu posso simplesmente clicar aqui, ó, e clicar aqui em cima, tá, ó, eu clico aqui, aí fica azulzinho, aí eu vou e clico aqui, ó, ele me leva direto aquela linha de código.
tá? Porém, eu também posso simplesmente clicar com o botão direito e inspecionar, que faz a mesma coisa. Eu até tenho mais costume de fazer assim. E aqui eu vou ver na estrutura, ó. Se eu fechar aqui, ó, fechar aqui, se eu fechar aqui, fechar aqui, aqui, ó, começo a ver a estrutura, o DOM todinho da estrutura do site, ó. Eu vou saber onde e dentro do que cada coisa está, né? Veja, ó, que eu vou fechando tudo, ó. Agora o site todo está dentro desse UI Viewer, tá? E esse UI Viewer está dentro desse outro UI Viewer, e esse UI Viewer é irmão desse aside aqui, mas esse aside aqui, o site é meio criado sem uma semântica legal. Aqui deveria ser um aside, mas ele colocou uma div também. Div serve para tudo, então em vez de colocar um aside, colocou uma div. Para quem não entende de HTML, é só desconsiderar isso. Aí temos outra div aqui que tá com tudo dentro, né? Tá com a side dentro, tá com o menu principal, main, né? Tá com os dois aside dentro e o main no meio. Então a gente começa a entender a lógica aqui, ó. São caixas dentro de caixas, né? Dentro de caixas até vir a caixa mãe, que é o body, ó. O body é a mãe de tudo. Tem o head, que é as declarações de aquele menuzinho da Betfair lá em cima, o xzinho e tudo mais, né? É o head, a cabeça do site. E aqui a gente tem o body, que é todo o conteúdo do site. E dentro desse body, para a gente não sair navegando, procurando manualmente aqui dentro, a gente simplesmente clica com o botão direito e inspecionar, que ele nos leva onde a gente quer. Porém, eu tenho que ver aqui, ó, que se eu botar para clicar direto nessa classe Selection Option, né? Eu posso até fazer isso, uma declaração direta. Só que esse Selection Option está com o menu competição aqui. Quando eu clicar nesse Selection Option, eu quero que abra o componente, tá? E esse Selection Option aqui, ó, é a classe do name. Isso aqui é a label. Aí esse aqui é o corpo, tá? E ele ainda tem um que manda em tudo aqui, que é o BF Selection Filter Bar, tá? Então, ó, Selection Filter Bar seria o que manda em tudo, seria o pai de todos. E ainda tem o pai do Selection Filter Bar, que é o grupo Barfielder, tá? Então eu poderia usar o grupo Barfielder também. Mas eu dou um copiar aqui no grupo Barfielder e dou um Ctrl F, Ctrl V, e vejo que o Ctrl Barfielder, ó, ele só tem uma citação dentro do código. Então eu poderia usar o grupo Barfielder, estaria certo. Porém, e outra, se tivesse vários grupos Barfielder, ele sendo o primeiro do DOM, ele vai dar certo também. Agora, se eu faço um Ctrl F e vejo que tem mais de uma citação de grupo Barfielder, se tem mais de uma citação e ele não é o primeiro do DOM, né, de cima para baixo, então ele vai entrar no primeiro. Então, se o meu for o segundo, ele não vai clicar no lugar certo. Então, o que eu faço aqui? Eu primeiro identifico isso, tá? Aí venho aqui nesse Select Filter Bar, eu fiz a mesma coisa, vi que esse Select Filter Bar é o primeiro de dois, e por isso que eu fiz com o Select Filter Bar, para exemplificar que o meu Select Filter Bar, ele é o primeiro de dois. Ele está na primeira linhagem do DOM, então, por mais que tenha dois, ele vai dar certo. E quando eu entrar dentro do Select Filter Bar, eu quero clicar no menu Option, para ele abrir as opções. E quando eu abrir as opções, eu quero clicar no Data. E eu percebi que o Data ele pode ser o terceiro, ele pode ser o segundo. Se eu botar aqui, ó, assim, ó, montante, o meu Data vai ser o terceiro, entendeu? Então eu tive que fazer isso aqui ficar randômico também em termos não de tempo, mas em termos de identificação. Uma hora ele identifica de um jeito, a outra hora ele identifica de outro. Isso é um desafio para quem está aprendendo, mas depois que você entende a lógica, fica muito interessante. Então, o que eu fiz aqui? Ó? Eu vou explicar isso agora aqui no código, como ele identifica toda aquela dinâmica lá dentro do código. Aqui, eu peguei a caixa chamada Select Filter Bar, e dentro do Select Filter Bar,
eu quero todos os componentes BF Selector Components, né? Aí se a gente for lá no código, a gente vai entender onde que está o Selector Filter Component. Ó, Selector Filter Bar, Selector BF Selector Components. Aqui, ó. BF Selector Components. Eu peguei só esse trecho aqui, ó. Porque dentro dessa caixa aqui, ó, quando a gente abrir o Selector Filter Component, a gente abre as três opções. A gente abre a opção de data, campo, competição, ó. Dentro desse, ó, veja que esse tá numa linha, né? Numa linha que é a mãe desses BF Option. E esses BF Option é que contém o data, ó, contém o competição, o data e o montante mais pedido. Então, quando eu entro em algo que é mãe desse aqui, né? Que é pai no caso, né? Mãe ou pai, indiferente, são os pais, né? Desse aqui, não são irmãos. O que são tags irmãs? Tags irmãs é a que tem a mesma altura na indentação. O que é a indentação? É esse espaço para frente, ó. Deixa eu colocar, ó, essas aqui, ó, essa com essa são tags irmãs. Ó, veja que elas estão na mesma altura e elas são tags irmãs, filhas do select, do section aqui, tá? Tags filhas é essas que estão dentro aqui, ó. Então essa tag aqui, essa tag label, ela é filha dessa div, entendeu? Então aqui agora a gente vai no filter bar, que é mãe de todas essas tags que estão dentro dela. A gente, quando pega o filter bar, vai no Selector Filter Components, né? Que agora eu perdi ela de vista aqui, mas Selector Filter Bar, puff. Aqui, ó, Selector Filter Component. Veja que esse aqui é o segundo Selector Filter Bar, então não é nem esse que eu uso, tá? Eu uso esse aqui, ó. É o Selector Filter Bar de cima. Agora não sei se é esse ou se é aquele. Mas enfim. Deixa eu identificar aqui no código Selector Filter Bar. Eu uso o primeiro do DOM. E esse Selector Filter Bar é mãe desse Selection Filter Component. Ele vai identificar que tem, ó, a gente vai, ó, passar o código. Aí a gente vai dentro da caixa grande e procura todas as caixinhas. Ó. A gente vai dentro da caixa 1 e procura. Dentro da caixa 1 pode ter uma ou mais caixas 2. Então a gente procura as caixas 2 e pergunta quantas tem. Tem apenas uma. Se tem apenas uma, eu só preciso clicar nela. É por isso que o clique dela, caixa 2.click, tá dizendo 1 aqui no meio. Não é um índice. Eu não botei eu não usei o índice, eu usei 1. Por quê? Porque só tem uma. Então é o correto a se clicar. Só que antes de ir para lá, eu deixei até separado. Normalmente eu coloco isso aqui, ó, aqui mesmo debaixo do set. Eu já dou o set 3 aqui igual, eu já deixo lá dentro mesmo. Porém, eu sei que só tem um, né? Então, ó, dentro do Selection Filter Company, ó, lembre que esse é mãe desse. E esse aqui, né, o Selection Company é mãe de todos os spans que tem lá dentro, porque o nome data, componentes e montantes é um span. Então o span é neto desse Selection Filter Bar. Ficou interessante usando assim, mas é isso mesmo, a lógica é essa, é neto do Selection Filter Bar, é filho do Selection Filter Company, e esse Selection Filter Company, enquanto o Selection Filter Bar só tem um filho que é o BF Selection Component, né? Só tem um filho. O filho dele tem 3 filhos spam. E é dentro de um dos filhos dele que a gente quer clicar. De um dos spams. E o que tem o nome data. Então eu setei, né? Perguntei quantos tem dentro. Aí, ó, eu já clico. Eu vou até tirar aqui, ó. Eu clico, ó. Eu já clico lá, ó. Eu vou clicar no... Eu já conto primeiro quantas caixa 3 tem dentro de caixa 2. Ele já me disse que tem 3, ó. Veja que tem 3. Agora, eu pergunto se o selection option.test, ou seja, eu pergunto se o nome que já está aqui, ó, se o nome que já está no primeiro local, ó, veja que é o selection option, ou seja, a opção selecionada, eu quero a classe opção selecionada. Toda vez que eu mudo a seleção lá, a opção selecionada ela muda de nome. Então eu pergunto se essa opção selecionada
Se essa opção selecionada tem o nome de data. Se não tiver, eu pulo por cima e não tem. Veja que não tem. Deixa eu voltar para cá. E se, já que não tem, eu clico no menu opções. Deixa eu tirar o clique aqui para ele clicar pelo código. Ó. Eu clico lá. E agora eu faço um loop em todos os filhos perguntando qual é o nome deles, tá? Eu vou do índice do primeiro, de 3, né? Ó. Só que aqui tá dizendo que o índice é igual a 51 por conta do que eu fiz lá em cima. Só que aqui agora eu vou declarar, no começo do for eu declaro que o índice é igual a 1. Então, ó, veja que o índice passou a ser 1. Eu tenho 3 filhos, tá? Se passar pelos 3 filhos e não identificar o nome, eu quero que some com mais um e vá para o quarto que não existe e aí dá erro, tá? Essa é a lógica. Eu pergunto se o nome do primeiro filho é data. E ele diz que não. Então eu vou pro próximo filho. Pergunto se o próximo filho, o nome dele é data. E ele diz que é. Entendeu? Ele disse que é. Aí ele clica. E veja que foi para lá. Ó, data. Por que que lá no na nossa observação a data estava lá no último, aqui dentro do código não estava? Simplesmente porque quando a gente faz mudanças no HTML na nossa máquina, a estrutura do site original não muda. E o que o código pegou foi a estrutura do site original. Então, quando eu fiz aquela estruturinha ali que eu estava mexendo para lá e para cá e acabei botando aquela outra lá, ela fez uma requisição e depois não fez uma atualização. E o meu código tinha setado quando a estrutura era a segunda, quando o data era o segundo na estrutura. E como eu setei aqui, ó, a caixa estava setada. Então, por mais que eu mude aqui o site, na estrutura que está setada, vai continuar a mesma e ele vai clicar na ordem. Às vezes isso dá erro, então é por isso que a gente não deve mexer no site enquanto o bot está estruturando. E às vezes não dá por conta da estrutura ser linkada, né? Quando é link não costuma dar, porque mesmo assim ele vai clicar na segunda estrutura e ele vai puxar o link data. E aqui deu certo. E aí ele foi. E aqui, como são 3, de qualquer forma, eu não encerrei aqui para o exit for. Tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou dar um go to. Vou dar um go to, porque se eu achei, eu quero passar e ir embora. Não quero continuar. Então go to 2 aqui, ó. Go to 2. Go to exit for 2, que é esse ponto de referência aqui. Esse ponto de referência eu posso colocar ele em qualquer lugar. Aí daqui ele vai para qualquer lugar do código, tá ok? E aí quando ele vai para esse go to, ó. Quando ele vai para esse go to, ele zera o erro e a gente chegou no lugar de coleta do nosso código. Pergunta se teve alguma vez que tentou por 10 vezes lá dentro, não teve. Ele vai e a gente termina a nossa lógica. Chegamos na data de hoje. E o próximo vídeo agora é sobre a coleta de cada um desses links, passando para as próximas folhas e tudo mais. Foi um código um pouquinho mais complexo, é por isso que eu separei desse, né? Porque esse ficou um pouco mais ficou mais fácil de explicar. O outro vai ser um pouco mais complexo, mas é assim mesmo. Vamos lá, ponto. Parei por aqui, isso era o que eu tinha que explicar. Vamos fazer de novo aqui, agora para a gente deixar ele rodar 100%. Vamos tirar esses stops. Vamos rodar aqui, vamos dar um F5, ele vai rodar de novo, pá. Vai abrir o emulador, vai entrar no site, vai digitar login e senha, vai entrar. Ó, tem um stop aqui, vou tirar todos os stops. Ele já até vamos lá, ele navegou até o menu data. É isso aí, fez tudo. Tá bem rápido, né? Porque aqui tá tudo randômico, não tem espera estática nenhuma, o que eu não consegui fazer no próximo código, tá? Tentei até conseguir uma lógica, né, raciocinando como eu poderia fazer, né, mas vou precisar dar uma estudada mais profunda para poder fazer o que eu raciocinei para deixar randômico o próximo código. E no próximo vídeo eu explico exatamente o que é. Talvez até lá até já consiga ter solucionado esse problema e ver com um código assim mais redondo. Vamos lá dar mais um play. Agora eu acho que ele não vai parar nada, ó. A gente vai acessar o site ali da Betfair, fazer login, fechar os cookies, acessar o site, data, foi, já era. É isso. Nos vemos no nosso próximo código.